Olá, eu sou o Ciro Limão, aluno do professor Delson Modulo. Estou apresentando no Seminário de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica da Unesp Bauru sobre o meu mestrado, que trata-se da realização de um estudo com ensaios de longa duração com misturas de farneseno e limoneno para avaliação dos efeitos dos componentes do motor, avaliando a carbonização dos componentes. Atualmente, a sociedade tem usado fortemente motores a combustão interna com combustíveis fósseis para transportes em geral, seja no transporte de pessoas, animais ou cargas. Tais usos geram emissões de carbono significativas na atmosfera, contribuindo assim para o agravamento do aquecimento global. Para tentar mitigar esses efeitos inconvenientes citados e reduzir a geração de carbono proveniente da combustão dos motores, novos testes para o desenvolvimento de combustíveis provenientes de fontes renováveis, advindos principalmente da biomassa, vêm sendo estudado. O foco deste trabalho é investigar como melhorar a longo prazo as características do motor de combustão interna com ignição por compressão e suas emissões junto ao uso de biodiesel. Tais combustíveis têm sido pesquisados desde o início do século passado e atualmente os ésteres metílicos produzidos a partir de oleaginosas, biodiesel, são uma solução bastante utilizada em motores de combustão interna com ignição por compressão. Além de contribuir para o balanço de carbono e desvinculação do Brasil ao uso de combustíveis fósseis, também vai de encontro às diretrizes do COP26 realizado em Glasgow em novembro de 2021. No Brasil, os componentes base das oleaginosas para esse biocombustível limitam seu uso. E neste trabalho será estudado os efeitos de uso a longo prazo de dois aditivos, o farneseno e o delimoneno. O farneseno é um sesquiterpeno encontrado em cascas de maçã, peras, entre outras frutas. Possui isômero alfa-farneseno que se diferencia apenas pela localização da dupla ligação. É um componente de óleos essenciais de camomila, conhecido como diesel de cana ou diesel verde, devido a ser obtido através de fermentação de açúcares por leveduras geneticamente modificadas do caldo de cana. É fabricado através da hidrogenação do farnesano ou biofene, como é popularmente conhecido, da empresa Amyris. Como algumas propriedades do farneseno, temos que o ponto de ebulição dele é de 250 a 260 milímetros de mercúrio, o seu ponto de fusão é de menos 70 graus Celsius, o que é bem interessante quanto à sua mistura em combustíveis e utilização em locais frios, muito frios, evitando assim o seu congelamento. Outro componente que vai ser um aditivo estudado no trabalho é o delimoneno, que é um monoterpeno monocíclico encontrado na natureza em óleos essenciais de plantas. Pode ser produzido através de bactérias, a bactéria E. coli, e leveduras, com extração de vegetais e frutas, principalmente frutas cítricas, tais como laranja e limão. Grande aplicação em indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosmética, considerado resíduo da agricultura cítrica, considerado contaminante por sua alta reatividade com a água, necessária hidrogenação para atenuação dos efeitos indesejados, as insaturações e sua cristalização. Suas propriedades físico-químicas contribuem para a melhoria de interação entre o biodiesel e o farneseno. Quanto ao delimoneno, irei apresentar algumas propriedades, tais como seu ponto de ebulição a 175 e 176 graus Celsius, seu ponto de fusão de menos 74,35 a menos 96,9 graus, o que é interessante para usos extremos onde o combustível não se solidifica, uma vez que a temperatura é muito baixa para que ocorra sua solidificação. Quanto à metodologia, temos o foco principal do trabalho como sendo a realização de um estudo com ensaios de longa duração com as melhores misturas para avaliar os efeitos dos componentes do motor, avaliando a carbonização dos componentes, a caracterização do processo de combustão através da variação de pressão na câmara de combustão e a avaliação das emissões de gases produzidas pela combustão nos ensaios. Algumas características da metodologia que a gente está utilizando é que a utilização do motogerador estacionário de ignição de diesel por compressão, a caracterização das misturas de modo a conseguir saber com precisão os volumes de cada combustível na mistura a ser testada, e instrumentos e aparatos instalados no motor para medições de sinais elétricos e mecânicos. Inicialmente serão caracterizados os combustíveis, materiais e equipamentos do estudo, tais como diesel comercial S10B11, conforme resolução da ANP número 45, farneseno, delimoneno, um motogerador da marca Branco BD4000 CFE de 7 cavalos de potência nominal, tensão de saída 120
220 volts a 60 Hz e potência máxima de 3.300 watts e potência nominal de 3.000 watts, que será a nossa bancada de teste. Quanto à instrumentação para aquisição de dados, teremos a compressão interna e a pressão no interior da câmara de combustão aquisitada pelo sistema AVL Indicating Data Acquisition, a temperatura de funcionamento do motor através do multímetro, as emissões através do opacímetro e analisador de gases e o consumo de combustível através da balança de precisão, frasco Mariotti e o tanque original. Os testes se darão da seguinte forma. Para ter condições reais de uso e solicitações do motogerador, o mesmo será acoplado a uma bancada de dissipação de potência elétrica que é composta por 10 holofotes com lâmpadas halógenas de 500 watts cada uma, totalizando 5 kW de potência possível para dissipação. Cada holofote pode ser acionado de modo independente, sendo assim possível medições precisas e de potências solicitadas variadas. A mistura de combustível com os aditivos de teste se executará por meio de um misturador com a entrada do tanque de combustível e do frasco de aditivo que será pesado na balança de precisão, sendo possível caracterizar a mistura com precisão através da vação mássica, onde os valores de massa serão enviados ao computador e registrados de modo conveniente. Os testes serão executados em etapas, onde cada uma a ser experimentado uma quantidade específica de aditivo e diesel por determinado tempo. Após isso tudo, os dados de temperatura do motor será verificado através de um termopar do tipo K instalado em local apropriado no motor e ligado a um multímetro digital, e anotados os intervalos programados. Dados de rotação e variação de pressão da câmara de combustão serão obtidos através de sensores indutivos da roda fônica e piezoelétrico, que respectivamente serão enviados aos sistemas AVL Indicating Data Acquisition do modelo Flex Ziffen Indy 601 e AVL Pulse modelo Conditioner Box 389, onde serão registrados e tabulados de modo conveniente. Os gases de emissões da combustão serão analisados através do analisador de gases, que será analisado NOx, CO, CO2, O2 e HC, e a opacidade da fumaça dos mesmos será analisada pelo opacímetro. Todos os testes devem ser realizados em regime de funcionamento constante e condições específicas. Por se tratar de um motogerador, o mesmo funciona em regime permanente. Para isso, após ligar o conjunto, espera-se até que a temperatura de funcionamento se estabilize e após isso inicia-se os testes. Ao final de cada bateria de ensaio das amostras, os dutos de combustíveis serão drenados, limpos e o frasco Mariotti passará por um processo de lavagem e secagem, antes da próxima rodada de testes. Todas as misturas de combustíveis dos experimentos devem estar homogêneas e sem nenhum corpo de fundo, a fim de não gerar conclusões incorretas devido ao funcionamento incorreto do sistema. Após as baterias de testes de cada grupo de amostras, aproximadamente 50 horas, o conjunto motogerador poderá ser desmontado para análise interna da interação dos componentes, anéis, pistões, virabrequins e bicos injetores com as amostras, verificado quanto à presença de carbonização, borra, detritos devidos à combustão e verificação de dimensões e agressões corrosivas, analisado através de sonda própria para visualização sem necessidade de desmontagem do mesmo. Para conclusões preliminares e resultados esperados, temos que, com as concentrações já conhecidas, espera-se que o motor tenha o mesmo desempenho e seja possível testes com novas misturas e novos aditivos, para novas caracterizações a fim de melhorar o rendimento e as emissões de uso a longo prazo. Para o estudo atual, levaremos em consideração a análise das seguintes características: pressão na câmara de combustão conforme o ângulo de injeção de combustível devido a características da mistura, rendimento de acordo com a carga solicitada, potência requerida dos holofotes e a potência entregue, mistura entre os aditivos e o combustível para caracterizar a dissipação de calor, verificar os picos de acordo com o ângulo de injeção e as emissões de gases de escape, verificar o consumo do motor com combustível experimental e a comparação com o consumo nominal, além da análise de desgaste e surgimento de carbonização, entre outros efeitos colaterais do uso contínuo. Algumas características para futuros estudos, como sugestões: a análise de curvas de destilação dos combustíveis, da mistura, análise termográfica para verificação da influência sobre as propriedades finais do combustível, avaliação da inserção de novos componentes na mistura, além da utilização de diesel com baixo teor de enxofre. Aqui temos algumas das referências utilizadas para a produção desse trabalho. E como agradecimento, gostaria de mencionar CAPES, CNPq,
FAPESP pelo auxílio financeiro de equipamentos ao longo dos anos para a melhoria do cenário de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, a Unesp pela oportunidade de estudar e desenvolver novas tecnologias e o Laboratório de Motores de Biocombustíveis, o LAMOBIO, da Faculdade de Engenharia de Bauru, a Unesp, ao PPGEM, que sem o programa não seria possível tal estudo, ao meu orientador Delson Modolo pela oportunidade e aos meus amigos de estudo Felipe e Alexandre pela parceria. Obrigado.